De volta com o nosso programa, Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o doutor André Davim, que já está aqui conosco e vai abordar um assunto ligado importantíssimo, né? A doação de corpos. Ele que é professor de anatomia da Faculdade UniRN e também vai trazer para nós informação, divulgação em relação ao Congresso Brasileiro de Anatomia que vai acontecer no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, doutor André, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho a respeito de como se dá a doação de corpos. A gente fala em muitas ocasiões a respeito de doação de sangue, mas eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco sobre doação de corpos. De que maneira isso acontece, qual é digamos assim, a grande oportunidade que isso proporciona aos estudantes? Bom, Robson, é um tema bacana, até agradeço o convite de poder falar aqui para vocês. Na verdade, hoje a gente falar de doação de corpo, né, para muita gente se trata até de novidade, porque a gente escuta muito falar em doação de sangue, doação de medula óssea, mas na verdade a gente também precisa lembrar que nós precisamos de corpos para que a gente possa aprofundar os estudos da anatomia e prover aos nossos estudantes uma melhor qualidade no ensino da anatomia. Todo mundo sabe que é extremamente importante doar órgãos, né, doar medula óssea, mas a gente não pode esquecer também que nós precisamos ter nos nossos laboratórios de anatomia, nas universidades brasileiras, os cadáveres para que a gente possa oferecer ao nosso estudante uma melhor qualidade no ensino da anatomia e isso ser revertido imediatamente na boa formação dele na prática profissional dos diversos cursos que a gente tem na área da saúde. Então, isso hoje é uma prática que no Brasil é muito restrito, porque é cultural, a gente não tem na cultura do brasileiro a prática de doar o corpo, mas é fundamental para a gente. Porque quando há o falecimento, por exemplo, existe aquele hábito cultural, ritual, na verdade, de se velar o corpo, de se fazer o enterro, o sepultamento, ou a cremação, como hoje já está acontecendo em Natal também. E o que dizer em situações como essa? Como é possível, por exemplo, você ter um momento importante, ritualístico, de despedida dos seus entes queridos, mas conseguir ajudar as universidades com a doação desses corpos? Esse é o grande obstáculo que a gente tem, né? Porque na cultura ocidental a gente ainda tem aquele apego muito grande ao corpo, à matéria. Então, todo mundo quer sempre ter aquele último momento de despedida, né? Então, a gente embarca muito na questão cultural. Mas mesmo a gente fala da cultura do Ocidente, mas talvez até não esteja sendo tão justo. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos a gente não tem esse tipo de problema, né? Nos Estados Unidos você tem universidades como a Universidade da Califórnia que disponibiliza 120 cadáveres, por exemplo, e consegue dar uma oportunidade que para muitas universidades... 120 por mês, por ano? Não, ele é o quantitativo, mas que isso tem uma rotatividade muito grande que não baixa esse quantitativo, né? É uma média muito alta, diferentemente das universidades brasileiras. A gente, para conseguir um cadáver hoje no Brasil, a gente às vezes espera anos, né? E às vezes o cadáver não chega na condição que a gente precisa. Então, por que essa dificuldade? É basicamente por uma questão cultural, a conscientização. Mas eu costumo dizer, Robson, que é o seguinte... Algumas universidades, interrompendo, algumas universidades já observei que utilizam bonecos, né, de borracha, de plástico, para tentar fazer com que o estudante simule a sua atuação naquela peça, literalmente. É a mesma coisa? Ajuda, resolve, minimiza o problema para o estudante que tem que aprender e depois efetivar o exercício da sua profissão no ser humano? Isso é uma excelente pergunta, porque é uma oportunidade que a gente tem muito pouco de estar falando. Na verdade, ele minimiza os efeitos de uma ausência de um cadáver para o estudo. Mas isso nunca vai ser a solução do problema. Porque o que tem que ser conscientizado para todo mundo é que tem coisas que a gente só identifica estudando numa peça ou num cadáver humano. Por quê? As peças sintéticas funcionam? Eles funcionam como uma forma de complementar o estudo. Mas como é que eu vou encontrar numa peça que é fabricada em larga escala para um mesmo molde as diferenças existentes entre os indivíduos? Nós somos de uma mesma espécie, mas nós podemos ter variações em estruturas do nosso corpo e que são extremamente importantes, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo básico para quem está em casa poder entender. Vamos imaginar uma cirurgia onde você precisa retirar uma vesícula biliar. Se o indivíduo tiver uma variação em uma artéria, que a gente chama de artéria cística, e não for observado pelo cirurgião, essa vesícula ela pode ser retirada e, por ter uma variação, essa artéria ela pode não ser obliterada adequadamente e permanecer um sangramento naquele paciente. Então, é um cirurgião que foi para uma prática sem entender que existem variações. É aquela história, era para estar passando por aqui,
mas está passando por aqui naquele indivíduo. Isso não quer dizer que ele tem algum tipo de problema. Na verdade, ele tem uma variação. E nessas peças sintéticas a gente não tem isso, porque eles trabalham nos moldes, no padrão da normalidade. Então acaba que o aluno ele nunca consegue perceber, por exemplo, o diferente. Mas o diferente não quer dizer que aquilo é patológico. Eu posso dar um exemplo muito claro que aconteceu comigo no laboratório. Nós dissecamos um cadáver e na retirada do encéfalo a gente percebeu que tinha uma artéria no cerebelo a mais do que o normal. Ao invés de ter um par de artérias, o cidadão ele tinha 2 de um lado e 1 para o outro. Então isso é uma importância muito grande para o estudo da anatomia, para o estudo da radiologia. Que uma peça fabricada como esses bonecos, na verdade, jamais proporcionaria ao estudante o conhecimento de uma nova realidade. Exatamente. Né? Então, é um embargo que a gente tem muito grande em relação a isso. Sem dúvida. Fica esse apelo aqui para o pessoal que está em casa, né? Quem puder, quem se dispuser, seus entes queridos também, de deixar à disposição dos estudos da medicina, né? Porque o progresso da medicina depende dessa doação de corpos, como também se faz doação diariamente que salva vidas. Quando você doa os corpos dos seus entes queridos para os estudos, que serão de fato tratados com respeito, você terá a condição, sem dúvida, de ajudar a resolver muitos problemas para os seres humanos que precisam do atendimento à medicina. Mas eu gostaria agora de falar rapidamente sobre o Congresso Brasileiro de Anatomia que vai acontecer aqui no Rio Grande do Norte. Data, hora e local. Então, nós temos 2 eventos que vão mexer com a nossa cidade, né, nesse intervalo de um ano, a contar de agora. Agora, dias 23, 24 e 25 de abril, nós vamos ter o 9º encontro de anatomia da UniRN, que é a instituição ao qual eu sou professor. E é um evento em que a gente vai ter, são 3 dias de evento, onde a gente vai discutir anatomia de altíssimo nível, com palestrantes de fora, onde a gente vai poder atualizar os nossos estudantes e os profissionais que participam. Esse é o primeiro evento, inclusive nós abrimos novas vagas. Quem quiser participar do nosso evento, basta acessar anatomia.unirn.edu.br, se inscreve lá para participar do nosso evento. E o outro evento, que esse aí é um feito fantástico para a gente, é que nós vamos ter no ano que vem, em maio do ano que vem, o Congresso Brasileiro de Anatomia, que pela primeira vez vem para o Rio Grande do Norte. Então é um evento que vai ser aqui na cidade de Natal, vai ser dentro da nossa universidade, no UniRN, é a instituição anfitriã do Congresso Brasileiro. E assim, é uma coisa que nos orgulha muito, pelo fato de nós podermos ter trazido o Congresso Brasileiro para cá, para a região Nordeste, que às vezes é muito carente desse tipo de evento, e a gente contemplar no intervalo de um ano 2 eventos de altíssimo nível para a nossa cidade e para a nossa região. Sem dúvida. Quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço e queria deixar com você, Robson, Sim. aqui um Atlas de Anatomia Artística, que é uma obra minha e de 2 grandes amigos meus, que foram meus alunos e hoje são professores comigo na universidade, o professor Diego Figueira e João Faustino, para que você possa apreciar para os amantes da anatomia, do corpo humano de forma geral e também da arte. Perfeito. Porque trata-se de um Atlas de Anatomia Artística. Aqui, muito bacana. Obrigado pelo livro e também pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. A você que nos acompanha, meu amigo Marcílio, um excelente final de semana, mas você continua ligado na Band Natal com 2 grandes figuras que apresentam os donos da bola, né? Fique ligado aí que vem esporte na Band Natal. Excelente final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um Boa Tarde, Cidadão.